Oi, pra quem não me conhece ou não sabe disso, eu sou um grande fã de Predador e Alien, tanto Predador quanto Alien. Eu acompanho as franquias desde criança, inclusive aqui ó, coloquei até a camisa, deixa eu levantar aqui um pouco. Coloquei até a camisa para representar. Eu tenho aqui também, não sei se dá dando pra ver, eu tenho ali também os bonecos, né, do Alien. Do Predador tá aqui no canto, só que não tá dando pra ver, mas tá aqui também no canto aqui do Predador. E enfim, eu comecei a acompanhar Predador desde criança, realmente, tanto Predador quanto Alien. E cara, Predador e Alien é uma parada tão, tipo, é tão marcante na minha vida. Eu acompanho já tem muito tempo Predador. E eu gostaria muito de falar isso em um. Eu gostaria de falar, tá ligado? Tipo, eu sempre quis falar muito de Predador, seja com amigos meus ou, sei lá, em vídeo mesmo. Eu sempre quis falar sobre, porque é uma parada muito marcante pra mim, tanto Predador quanto Alien. E recentemente, como saiu agora dois trailers de dois novos filmes de Predador que a gente vai ter esse ano, eu vou comentar só um, né? Talvez eu faça um vídeo falando sobre o outro filme, mas nesse daqui eu vou comentar só sobre um trailer de um filme só, que no caso é o Badlands. E como saiu os trailers, né? Nesse caso aqui, o trailer, eu pensei em fazer uma análise e falar um pouco também sobre Predador, porque é algo que eu gosto muito, então eu quero falar sobre. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre Predador e o porquê que ele é tão importante pra mim e por que eu sou tão fã de Predador. Vamos lá. Eu conheci Predador, cara, tipo, eu acho que o primeiro contato, o grande contato com o Predador que eu tive na minha vida foi com o Mortal Kombat. O Mortal Kombat X ou 10, enfim. Que eles adicionaram, né, o Predador e o Alien no jogo depois, nos Combat Packs e tal. E lá meio que foi a primeira vez que eu tive um grande contato com o Predador. Eu já conhecia antes, tá ligado? Tipo, tanto o Predador quanto o Alien. Eu meio que eu já conhecia eles já, antes do Mortal Kombat. Quando eu vi eles ali no Mortal Kombat, eu falei, mano, esse bicho aí com essa boca bizonha, esses cabelão, não sei o que, esse alienígena com a cabeça de piroca e uma boca dentro da boca, eu já vi eles, mano. Eu já vi eles em algum canto já, velho. Só que aí foi com o Mortal Kombat que eu realmente conheci ali e comecei a acompanhar e tal, né? Meio que foi com o Mortal Kombat que eu comecei a acompanhar de fato. E obviamente, né, aqui, main Predador, né, fi? Mortal Kombat 10. Na verdade, eu era main Jason. Eu era main Jason. Eu fui main Jason, main Alien, main Predador e por aí vai, tá ligado? E foi bizarro porque eu não sabia que eles tinham filmes, tá ligado? Quando eu conheci Alien Predador no Mortal Kombat, eu pensava que eles eram, sei lá, de algum jogo, não sei, algum quadrinho, algo do tipo. Só que aí depois que eu me vi que o pessoal falava tal, né, nos vídeos, porque eu assistia muito os vídeos da época tal, de Mortal Kombat, eu falei, caralho, eles têm filmes? Esses bichos aí, esse Alien, esse Predador, eles têm filmes? Vou ir atrás de assistir. Como o foco do vídeo hoje é Predador, então eu vou comentar só sobre o Predador e tal, né? Não vou comentar o Alien vai ter que ficar de fora, então como o foco do vídeo é Predador, eu vou comentar só sobre o Predador. O primeiro filme de Predador que eu vi não foi nem o 1, não foi nem o primeiro de 87, foi o 2. O Predador 2 foi o primeiro filme de Predador que eu vi. Tipo, o primeiro filme, eu não tinha assistido ele ainda na época. Lembrando que isso daí foi lá por volta de 2015, 2016, eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu era criança, tava ainda. Mas o primeiro filme, eu já tinha assistido já, ele... Tipo, eu não tinha assistido no caso, eu tinha visto algumas cenas no YouTube. Eu vi algumas cenas soltas ali no YouTube e tal, né? A cena dele tirando a máscara e tal, né? Lutando lá com o personagem do Arnold, os carai. Mas o filme mesmo inteiro eu nunca tinha assistido. O primeiro filme de Predador que eu assisti foi o 2. E foi muito legal isso, porque eu tinha comprado um disco, né, um CD. Eu tinha comprado um CD do filme, no caso. Eu tinha comprado no Mercado Livre o CD do filme Predador 2, eu lembro até hoje, né, que tipo era Predador 2, A Caça ela continua, algo assim, o título aqui no Brasil e tal. Só que aí que veio a porrada, né? Porque eu tinha comprado o disco, né, o CD, só que eu não tinha DVD em casa. Eu não podia assistir. Eu até tinha o meu videogame da época, né? Porque eu pensei, tá, eu coloco no videogame e eu assisto no videogame. Só que não, porque o meu videogame era um videogame pirata, que não rodava. Conclusão, eu tive que assistir na casa da minha avó, porque a minha avó tinha um DVD, aí eu assisti no DVD lá da casa da minha avó. E aí, beleza, assisti o filme pela primeira vez e tal. Foda, nossa, eu gosto muito, cara. O Predador 2, eu acho que ele é muito injustiçado, cara. Porque, tipo,
Ele é sim inferior ao primeiro, mas nossa, mano, eu gosto muito, velho, do Predador 2. Inclusive, na época, eu achava o 2 melhor que o primeiro, tá? Eu achava o 2 melhor que o primeiro. Sem ter assistido o primeiro. Eu era criança, não me julguem. Mas eu tinha gostado muito do Predador 2, cara. O Predador 2 foi o primeiro filme que eu vi. E aí você pensa, você assistiu o 2, só depois você viu o 1. Eu assisti o 2 e depois eu vi o Predadores. Depois. O Predadores eu vi passando na TV. Né? Não foi nem tipo no YouTube, nem DVD, nada. Eu vi passando na TV. Eu tava em casa com a minha mãe e tal, a gente tava assistindo TV. E aí a gente começou a passar Predadores. E tal, do nada lá. Aí eu, Predador? Ah, vamos assistir, mãe. Também, filme muito bom, muito legal, cara. Eu sinto, tipo, tem muita gente que não gosta desses dois que eu falei, o Predador 2 e o Predadores. E assim, o Predador 2 eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Predador 2. Eu acho muito legal, cara, muito divertido. E o Predadores, tipo, eu gosto também, mas eu entendo quem não gosta, tá ligado? Porque eu acho que a maioria das pessoas que não gostam mais é a galera que é muito mais fã do universo Predador e tal, né? Porque, tipo, o Predadores vendeu com uma parada sendo o quê? Predadores e tal, né? Ou seja, mais de vários Predadores. Aí você vai assistir o filme e tem só 3. Tem só 3 predadores, que eles são também, tipo, vendidos como a sub-raça dos predadores, né? Que são os super predadores, né? Uma raça evoluída, os caras 4 super predadores e tal. Particularmente, eu acho que eles não são muito bem aproveitados, né? Porque 2 deles morrem com peido e o Berserker, que é o último, né? Que é o mais fodão de todos e tal, ele mata o Jungle Hunter lá, né? O predador sacrificado, o predador prisioneiro lá, de uma forma bem... O Sanji Predador também não gostou muito disso, porque parecia meio com desrespeito ao Predador original e tal, né? Enfim, isso daí a gente deixa de lado. O filme ainda é legal. O filme que se passa em outro planeta, que inclusive, eu vou falar mais disso depois. Depois eu falo mais disso. Aparentemente o Badlands vai ter essa proposta também, que vai se passar em outro planeta. E aí, depois de Predadores, que beleza, foi um filme legal, aí sim eu vi o primeiro filme. Muito tempo depois, sabe? Muito tempo depois eu assisti o primeiro filme completo. Também na TV, também foi na televisão. Ah, inclusive, eu tenho ainda até hoje um disco, CD do Predadores, que tá perdido aqui em algum canto. Deixa eu ver se eu acho, na real. Não, foda-se. Deixa eu ver se eu acho, calma aí. Aqui, rapaz, achei. Tá tirando aqui, ó. Aqui, ó. Predadores, com o... É o Falconer, isso daqui acho que é, né? Ah, o Falconer, o Tracker tem os dentão lá. Com o Falconer na capa. Bonitaço, velho, bonitaço. Tem até hoje isso aqui. E vou ter pra sempre. Infelizmente eu não tenho mais o do Predador 2, ele ficou perdido na casa da minha avó. Porque eu só consegui assistir ele na casa da minha avó, então acabou que ficou perdido por lá. Nunca mais vi aquele CD do Predador 2, infelizmente. E aí sim eu vi o primeiro filme, que também foi na TV. Também assisti o primeiro filme na TV. Eu tava na casa da minha outra avó, tava com meu primo lá, tava passando também na TV, o Predador 1, falei, mano, eu nunca assisti o Predador 1, velho. Vou assistir agora. Filme foda, filme foda, filme foda. Absolute cinema. Primeiro filme do Predador, maravilhoso. E cara, esses 3 filmes. Tem o Alien vs Predador também, mas não sei se conta, né? Foda-se, vou falar. Alien vs Predador 1, foda também. Foda também. Vai tomar no cu quem fala que o filme é ruim. Tô zoando, tá? Tô zoando, mas cara, nossa, mano, Alien vs Predador 1 é muito bom, cara. Muito legal, muito divertido. Eu gosto muito do Alien vs Predador 1. Inclusive, eu acho que o meu predador favorito é o Scar, o do Alien vs Predador, que ele é meio que o predador protagonista e tal, né? Acho que ele é o meu predador favorito, cara. Ele é muito foda. Ele é muito foda, muito carismático também. Acho que ele é o meu predador favorito, mano. Ele é muito legal, cara. E tem o Alien vs Predador 2. Ó, Alien vs Predador 2 é ruim. Mas eu não achei tudo isso que o pessoal fala, não, né? Pra ser bem sincero. Porém, uma coisa não tem como eu discordar. O filme é cego simulator, você não vê porra nenhuma. Esse óculos que eu tô usando aqui, ó, é um cego assistindo filme, tá ligado? É o filme preto, é isso, é um filme escuro. Você não vê porra nenhuma, mas ele ainda tem uns conceitos que eu acho muito legal, tipo o Wolf Predator, que é o predador mais experiente e tal, né? Que é um predador de elite, caçando os aliens na Terra. Ainda que o filme não dá pra ver porra nenhuma, tá ligado? Você quer ver lá o predador enfiando a piroca nos aliens, só que você não vê porra nenhuma porque o filme é escuro pra caralho. Assisti só uma vez, só ou 2, não lembro agora, acho que assisti umas 2 vezes na real, o Alien vs Predador 2. Não faço questão de ver de novo, não. Agora o 1, uma outra história.
O 1 é ótimo. O 1 é outra parada. Então, assim, a minha história com o Predador começou por aí, tá ligado? Com os 3 filmes, né? O Predador 1, 2 e o Predadores. Aniverso Predador 1 e 2, tá ligado? E foi assim, tá ligado? Que eu fui acompanhando os filmes de Predador. Conheci através do Mortal Kombat. Fui aos poucos, né, vendo os filmes, porque eu comecei só acompanhando com Mortal Kombat. Depois fui vendo vídeos sobre, né, vídeo no YouTube e tal. Vídeo até de análise dos filmes sem eu ter assistido os filmes. Vídeo falando sobre. Os caras eram 4, tá ligado? E só depois, só muito depois que eu fui ver os filmes de fato. E aí a gente chega no patinho feio da história, que é o Predador, de 2018. Que foi o primeiro filme do Predador que eu vi no cinema. Foi o primeiro, eu vi no cinema esse filme. Complicado. Olha, na época que eu vi o filme, eu gostei, eu achei até um filme divertido, porque assim, como um filme de ação e os caras e tal, até que é um filme divertidinho. Mas é uma merda. Como um filme de Predador, caralho, mano, nossa, que filme. Ai, nossa, mano, que triste, velho. Triste que é lembrar desse filme, mano. Dá vontade de esquecer que esse filme existiu, tá ligado? Basicamente, o Predador 2018, ele é. E se tivéssemos um filme do Predador no CM, universo cinematográfico da Marvel? É piada o tempo todo, tá ligado? É os protagonistas lá sendo, sei lá, o Rambo piadista, algo do tipo. Tem piada até com o próprio Predador, tá ligado? O próprio Predador fazendo piada. E também tem. Ai, mano, nossa. Esse filme ele tem 2 Predadores, né? Que é o Fugitivo, que inclusive é o boneco que eu tenho ali. Não tá dando pra ver, mas o boneco que eu tenho ali é o do Fugitivo. Eu preciso de outro, inclusive. Eu quero muito no Feral. E tem o outro Predador, que é o Predador Aprimorado, né? Que é uma bosta. Um lixo. Um lixo. O pior Predador que existe nos filmes. Cara, que Predador merda, velho. Nossa, como eu odeio aquele Predador, velho. Ele não só ele é uma merda no conceito dele, o conceito dele já é uma merda, tá ligado? Mas a realização... Não, o conceito é ainda pior, mas a realização é também uma merda. Um predador evoluído geneticamente... Porque, tipo, os superpredadores, por exemplo, eles não eram evoluídos geneticamente, eles eram sub-raças. Mas o aprimorado não, ele não é uma sub-raça, ele é um predador normal, evoluído geneticamente, porque ele caçou raças no cu do mundo e injetou o DNA dessas raças nele mesmo. E isso é uma merda. Isso é uma bosta. O predador caçar no outras raças mais fortes de outros planetas e ao invés de eles se aprimorarem com a experiência de caça, eles injetam o DNA deles das caças neles mesmos. E todo aquele conceito foda que eu amo, que é do predador ter o crânio da vítima como troféu, do oponente dele, digamos assim. Todo esse conceito que eu acho muito foda é simplesmente ensocado no cu. Simplesmente jogam fora isso, porque aí a recompensa dele vira o DNA da presa dele, tá ligado? Virou, o DNA virou o troféu. Todo aquele conceito, nossa, mano, simplesmente socado no cu com aquele predador aprimorado. E ele é uma merda o visual dele também, o visual dele também é uma bosta, o visual daquele predador aprimorado, então é um lixo. É um predador pelado, sem armadura, sem nada, só de cuequinha e sem máscara, né? Porque o Feral, pelo menos, ele puxou um pouco pra esse design, né? Tipo, de um predador sem armadura e tal, só com as manoplas, tanguinha, mas pelo menos ele tem máscara. Pelo menos o Feral tem máscara e é uma máscara foda. Então, é uma máscara que mostra a boca, então é uma máscara de osso foda. O Predador 2018, a gente tem que fingir que ele nunca existiu, tá ligado? A gente tem que esquecer que ele existiu. Ele foi um surto coletivo. A gente tem que esquecer que ele existiu, tá? A gente tem que ignorar, tá? Tem que ir pro vácuo aquele filme. Ele pode até ser um filme divertido de ação, tá? Mas como o filme de Predador é uma bosta, a gente tem que esquecer que ele existiu. E aí, né, em 2022, foi 22 eu acho que foi, a gente teve Prey. A gente teve o último filme do Predador, que foi o Predador a Caçada. Nossa senhora, que filme gostoso, cara. Claro, ele tem sim seus problemas, tal, ele tem seus defeitos. Pra mim, o maior defeito dele acho que é o final dele, né? Onde a protagonista vai enfrentar o Feral. Pra mim, acho que aquele é o maior defeito do filme. Mas no geral, nossa, que filme gostoso, cara. Que filme bom de assistir, velho. Nossa, mano. Eu gosto muito da Naru, a protagonista. É um filme que gerou uma polêmica na época, porque o pessoal reclamando, tipo, uma índia, uma mulher vai matar um predador, que não sei o que. E eu tava lá pensando, gente, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Pode ser, eu acreditava que o predador poderia vencer no final, né? Até porque eu pensei nas teorias de que talvez o predador do filme seria o Greyback, que é o predador em Sião, né? O predador Elder lá do segundo filme. De repente o predador vai vencer,
Não sei, de repente, se ele morrer, vai ver, eles vão construir bem isso e tal. Só que eu realmente achei meio jogado, tipo, achei meio qualquer coisa, o jeito que o Feral morre. Né? Achei meio forçado, achei meio sem graça e tal. Mas no geral eu gosto muito do filme. O filme é... Nossa, eu amo o filme, cara. Pra mim, acho que é o segundo melhor filme de Predador. Pra mim, tá? Pra mim, na minha opinião, é o segundo melhor filme. O primeiro é o primeiro insuperável, mas eu gosto também do Prey, cara. O Prey também é lindo. E agora, em 2025, a gente vai ter 2 filmes do Predador esse ano. A gente vai ter uma animação e um filme live action, um filme tal, enfim. A animação, se não me engano, ela vai pro stream, ela não vai pro cinema, só o outro filme que é o Badlands que vai pro cinema. E o vídeo de hoje vai ser focado no Badlands. Talvez eu faça um vídeo falando sobre a animação. Talvez quando se sair algum outro trailer, né? Porque já um trailer da animação. Talvez se sair um outro trailer da animação eu faça um vídeo falando sobre a animação. Mas o vídeo de hoje é focado no Badlands. Cara, antes da gente ir pra análise do Badlands, vamos comentar um pouco aqui, né? Já foi confirmado já de que o Badlands vai ter o Predador como protagonista. O protagonista do filme vai ser o Predador. Foda. Gosto da ideia. Predador como protagonista. Eu gosto da ideia. Só que eu também tô um pouco preocupado, porque tipo... Ai, Disney, não sei se a Disney meteu a mão nesse filme. Eu espero que não, eu espero que a Disney tenha metido as mãos dela longe do filme. Mas enfim, vamos agora analisar, né, o trailer. Vamos ver como é que tá. Vamos ver. Eu vou comentar um pouco sobre algumas coisas e tal, e a gente vai analisando sobre. Lembrando só que isso daqui não vai ser um react, tá? Não vai ser tipo primeira vista do trailer, porque eu já vi o trailer, eu vi no dia que saiu, né? Eu já vi o trailer. Então isso aqui vai ser mais uma análise mesmo, tá ligado? Vai ser mais uma análise do trailer mesmo. E eu que tava falando esse tempo todo, eu esqueci a porra da luz desligada. Eu tava falando que a câmera com a tela mais escura que meu cu. Enfim, vamos agora então analisar um pouco o trailer de Predator Badlands ou Terras Selvagens, que é o nome que vai estar aqui no Brasil. A primeira coisa que a gente já vê é a sala de troféus, a sala de crânios e tal, né, dos predadores. A primeira vez que isso apareceu foi no Predador 2. Predador 2 foi a primeira vez que a gente tinha visto a sala de troféus dos predadores. Isso, inclusive, é algo que aparece bem pouco nos outros filmes, né? No Predador, se não me engano, acho que não tinha isso. No Predador 2018 também não tinha. O único, acho que teve isso de novo foi o Alien vs Predador 2, onde mostrou um pouco a sala lá do Wolf com alguns crânios e com as máscaras dele e tal, né? A coleção de máscaras. E aqui a gente tá vendo de novo a sala de troféus e tem muita coisa aqui, hein? Não tem um crânio de um alien, de um xenomorfo, poderia ter, né? Tem um crânio de um T-Rex aqui, né? De um dinossauro que eu acho que deve ser, na verdade, um dinossauro alienígena, porque até onde eu saiba, a primeira vez, né, que os predadores vieram pra Terra foi lá no Prey. E o filme se passa em 1719, se não me engano. E lá os dinossauros já tinham sido extintos, né? Então não teria como um predador ter caçado um dinossauro antes disso, porque aquela, teoricamente, foi a primeira vez que um predador veio pra Terra. Então... Não sei se vai ser retcon, tá ligado? Não sei se de repente esse crânio é um retcon e que os predadores já estavam na Terra muito antes dos humanos até. Ou se é um dinossauro alienígena, né? Pode ser também, um dinossauro do outro planeta, enfim. Tem um crânio de um gorila também, né? Parece um gorila, um macacão, sei lá, né? Parece um crânio de um gorila. Tem um crânio humano ali que, na verdade, parece um crânio humano, que ele tá meio de lado, assim, com um cabeção e tal, não dá pra saber o que é. Tem um outro crânio que parece também de humano, só que bem maior, bem grande, com uma mandíbula grandona, assim. Parece o Thanos, né? Não sei porquê, tá parecendo o crânio do Thanos, essa porra, o Predador matou o Thanos. Tem um crânio humano ali com a espinha arrancada, que, cara, é isso que eu gosto, mano. Nossa, velho. Lembra aquilo que eu falei do Predador arrancar o crânio dos oponentes dele como troféu? Isso tem em quase todos os filmes e é lindo de ver, cara. No primeiro filme tem aquela cena onde o Django Hunter vai enfrentar o Billy. Ele fala pra todo mundo, vaza que eu vou ficar aqui. Puxa o facão, se corta assim, chama o Django Hunter pra briga, tá ligado? E a gente infelizmente não vê a briga dos dois, né? A gente só vê o final, o resultado dessa briga, que é o corpo do Billy cagado no chão e o Django Hunter puxando a espinha dele assim com um crânio e tal. Foda pra cacete. E eu gosto muito disso, cara. Predador colecionador de crânios, eu gosto muito disso. Em Predador 2 a gente teve a luta do City Hunter com o King Willy, que também, infelizmente, não mostrou, né? Só mostrou o City Hunter carregando a cabeça do King Willy, depois, né, limpando, tá, arrancando a pele, limpando o crânio, pendurando assim o crânio. Em Predadores teve só uma vez só, né, que é quando o Berserker mata aquele serial killer, aquele prisioneiro lá.
que pega ele pelas costas, dá umas facadas, depois ele puxa, joga o cara pro chão e arranca também a cabeça do cara. O cara foi o único ali que teve culhão, que teve bolas pra ir X1 com o Berserker, tá ligado? Teve peito pra ir pra cima dele. E aí, em Predador 2018 não teve isso, porque como eu falei, eles cagaram na mitologia dos predadores com esse conceito dos crânios. Eles simplesmente trocaram por DNA. E em Prey também teve isso, bem pouco, mas teve também, né? Dele matando aquele lobo. Ele matando aquele lobo, o primeiro crânio, né, que ele pega na terra. Lasca as lâminas no lobo, depois ele arrancando assim a cabeça do lobo e tal. Porra, lindo demais, tá ligado? E finalmente a gente vai ter isso de volta aqui. A sala de troféus, que dá pra ver também que ele tá com, tem alguns colares ali de crânio com uns espinhos assim, não sei. E esse crânio do meio, velho, esse crânio do meio que tá super destacado e tal. Eu vi alguma galera dizendo que esse crânio é dos alienígenas do Independence Day, né? Dia da Independência. Eu não vi esse filme, tá? Eu confesso que eu não conheço o filme, nunca vi. Mas o pessoal tava falando muito que esse crânio parece ser dos aliens do filme, né? Do Dia da Independência, do Independence Day. Se é, não sei, tá ligado? Pode ser que seja, mas não sei, tá ligado? Não sei. Eu não conheço os aliens, nunca vi o filme, então não sei. Logo em seguida, a gente vê ele, enfim, não sei, a gente vê que é um predador, né? Dá pra ver que é um predador por conta da mãozinha ali, das garrinhas e tal. Dá pra ver que um predador aparece ali, a gente não sabe ainda se é o predador protagonista ou se é outro predador, mas enfim. Ele aparece ele puxando uma máscara, né, de um tonel de areia, não sei que porra é essa. E tem outro crânio ali do lado do tonel, né? Tem um outro crânio que não apareceu ali na sala, que também não dá pra ver que crânio que é, né? Que é esse crânio desse bicho. Uma mãozinha bem fina também, né? Dá pra ver como um predador mais magro e tal. Esse take, cara, do que parece ser, né, o predador, um manto, um capuz. Essa imagem ela já tinha sido meio que vazada, entre aspas, lá na CinemaCon. Na CinemaCon eles já tinham divulgado essa imagem. Só que quando eu vi essa imagem, eu fiquei em dúvida, pensando tipo, tá, isso é o predador ou é a personagem da Hayley Fanning? Porque a Hayley Fanning tá confirmada nesse filme, né? Ela vai fazer mais de uma personagem, inclusive. Eu fiquei em dúvida, falando, será que esse é o predador ou será que é um humano? Porque, sei lá, parece que tá muito magro pra ser, tá ligado? Parece que tá meio magro, parece que tá meio baixo, não sei, tá ligado? E também não dava pra ver os dread, né? Os dread saindo do capuz, não dava pra ver os dread, então eu pensei, será que é o predador esse daí? Mas agora no trailer aparentemente é. Aparentemente é o predador mesmo. E tipo, ao mesmo tempo que eu acho legal isso que eu vou falar agora, eu também fico preocupado, porque esse trailer, ele tá com uma pegada muito Star Wars. Cenários e tal, né, meio desértico, enfim, com esses planos assim, as naves passando num local desértico, me lembra muito Star Wars. Por um lado, eu acho legal, porque eu acho que a matemática até que casa bem com o Predador, eu acho que fica legal, só que por outro lado eu fico preocupado, porque eu penso, será que isso foi mão da Disney? Será que isso foi ideia da Disney? Disney, se você for meter a mão nesse filme, só coloca as melhores coisas, tá? Ou melhor, não mete a mão no filme, tá? Não mete a mão no filme. Fica longe do filme, por favor. Disney, não faz merda, Disney, eu sou filha da puta. Mas esse daqui tá bonito. Predador com um manto, assim, um capuz, tá bonitão. Eu gosto muito de capuz, cara. Capuz é uma parada que pra mim ganha muito no design. E aqui é a parada que eu falei, né? De uma nave passando, tá num cenário desértico. Inclusive, isso que eu falei, né? Eu tinha falado que esse filme ele vai ter uma parada parecida com Predadores, porque ele vai se passar em outro planeta. O Predadores, ele tinha aquela parada de que era outro planeta, né? Era um planeta de caça. E nesse caso também vai ser isso, só que no caso não vai ser um planeta de caça, né? Vai ser um planeta diferente mesmo. Inclusive, eu acho que já até divulgaram o nome do planeta. Acho que o planeta acho que é Kaliski, o nome do planeta. Kalisk, alguma coisa assim. Eu vi que já saiu já umas informações já, que aparentemente o nome do filme vai ser... O nome do filme não, o nome do planeta vai ser Kalisk. Uma nave bem bonita, passando, inclusive eu já vou falar de quem que eu acho que deve ser essa nave. Ah, e tem esse outro detalhe também que eu esqueci de falar, né? O diretor desse filme é o Dan Trachtenberg, que é o mesmo diretor do Prey. Enfim, é a mesma galera do Prey, é a mesma galera que tá por trás do Prey que tá fazendo esse filme. Olha, eu acredito que eles fizeram um bom trabalho em Prey. Só o final ali que foi meio broxante, mas eles fizeram um bom trabalho em Prey. Se esse filme for no mesmo nível de Prey, se for um filme bom, no mesmo nível de Prey, eu já vou estar feliz, cara. Já vou estar feliz. Pelo menos só que faça um final coeso, tá ligado? Um final decente e tal. E a gente vê aqui, né,
Parece ser o predador andando no deserto. Eu não sei se é o predador ali andando, acredito que seja, né? O predador andando ali no meio de uma montanha, tal, deserto, com, sei lá, tá ligado? Um monte de árvore, destroço, tudo destruído pra caralho dos caralho, não sei que porra é essa. Mas tá bonito, velho. Mas tá bonito, viu? Diga de passagem, predador literalmente eu, andando ali no meio do deserto. Literalmente eu. Aqui é o predador já se armando, né? Tipo, posicionando ali os equipamentos dele. E aqui já tem já uma outra semelhança, né? Porque ele coloca a mochila dele ali, parece a mochila dele, né? Ele coloca a mochila dele ali no, enfim, no lugar onde ele tá. E eu percebi que essa mochila é a mesma mochila que o Feral usa, né? Que o Feral ele não tinha armadura, nada, mas ele tinha a mochila nas costas, né? Aquela mochilinha que os predadores têm normalmente. Ele tinha uma mochila, né? O arpão dele e tal. E ele tá dando uma mochila ali e tal. É a mesma mochila do Feral. O que me faz pensar, será que esse predador vai ser da mesma raça do Feral? Porque o Feral ele era de uma raça diferente, né, de predador. O Feral ele era uma raça bem diferente. Esse predador vai ser da mesma raça do Feral? Acredito que não, né? Com o rosto dele, acredito que não seja da mesma raça, mas enfim, um easter egg. Mas isso eu achei foda, mano. Ele posicionando as armas dele e tal. A gente pode ver que tem, tipo, a mochila dele ali no canto, né, que eu falei. Umas 4 bolinhas que eu acho que deve ser a rede dele, eu acho. Porque o Feral, ele tinha isso também. O Feral, ele tem uma cena que ele joga uma bolinha, ela abre e vira rede, né? Que a rede vai lá e estilhaça o cara todo. Acredito que seja, né, umas 4 bolinhas ali que eu acho que deve ser a rede. Porque, cara, isso aqui... Nossa, mano, isso aqui me deixou curioso, velho. Porque ele tá com mais 2 outras armas ali. Dá pra ver que ele tá colocando uma lança, né? Parece ser uma lança, essa aí que ele tá com a mão, né? Parece ser uma lança, aquelas lanças retrátil, né, que os predadores têm. E é uma lança diferente, hein? Dá pra ver que o visual dela é bem diferente. Mas essa outra arma que eu quero comentar, porque, cara, parece ser um arco. Parece ser um arco, mano. Parece muito um arco, tá ligado? Tipo, tem a abertura, né, o furinho ali no meio pra sair a flecha. Dá pra ver que ele tem umas rodinhas em cada canto, né? Tipo, umas rodinhas ali pra colocar a linha, né? Cara, predador de arco e flecha, mano. Isso vai ser muito bom, mano. Por favor, cara. Predador de arco e flecha, mano. Imagina isso, velho. Predador com arco puxando assim, pá. Mano. Imagina, nossa senhora. Por favor, cara. Por favor. O arco e flecha seria pica, hein? Não dá pra saber se esse predador tem a Plasma Caster, né? Porque o Feral ele não tinha, eles tiraram a Plasma Caster do Feral, que fazia sentido, porque era um predador mais antigo e tal, permitia uma tecnologia mais antiga, né, e tal, 300 anos atrás, não sei o que, então faria sentido o Feral não ter a Plasma Caster, mas será que esse tem? Pode ser que eles troquem a Plasma Caster pelo arco, eu vou gostar disso. Por um lado eu quero a Plasma Caster, porque é uma arma muito icônica dos predadores, mas se trocar a Plasma Caster pelo arco, eu vou achar foda, eu vou achar do caralho. Aqui. Aqui que vem a parada. Aqui que vem o momento. É aqui que. Aqui a gente vê que aparentemente é a personagem da Ellie Fanning. Eu confesso que eu não conhecia essa atriz. Né? Eu tô ligado que ela é uma atriz que já faz bastante filmes, mas eu confesso que eu não conhecia. E ela vai fazer mais de um personagem, tá? Nesse filme. Ela não vai fazer só uma, acho que ela vai fazer 2 ou mais personagens, enfim. A gente vê que ela aparentemente tá presa, tá? Nos galhos, nos cordas, não sei, enfim. Dá pra ver que ela tá presa, né? Alguma coisa. Só que ali a gente repara que os olhos dela reviram, né? Ela revira os olhos pra cima e tal. Tá arrepiado nos olhos. E se vocês olharem atentamente, dá pra ver um W nos olhos dela. W de Weyland Yutani. Quem viu Alien Romulus vai lembrar da cena em que o Wendy, que é o outro androide lá que tem, né? Na verdade, o androide que tem, não tem outro, enfim. Tem uma cena do filme onde o Wendy, ele sofre meio que uma atualização, algo do tipo dele. Ele tem uma atualização do sistema dele. E ele faz a mesma coisa, né? Ele olha pra cima, ele vira os olhos e tal, e os olhos dele aparecem o símbolo da Weyland, né? O Wzinho da Weyland Yutani. Ou seja, essa moça é um sintético, um androide. Um sintético da Weyland Yutani, conexão com Alien. Conexão com Alien.
Será que eles querem fazer um Alien vs Predador 3, mano? Caralho. Dá pra ver claramente que é um Wzinho no olho dela, né? Ela é um sintético da Wayland. E, cara... Aí que tá a parada, tipo, será que o Predador vai interagir com esse androide? A gente sabe que ela não tá aí à toa. Não é à toa que ela tá aparecendo aí. Enfim, vai ser interessante isso, cara. Vai ser interessante isso. Sobre essa parada, cara, de Alien e Predador voltarem a aparecer juntos, mano. Tem muita gente que não gosta dessa ideia, que prefere deixar Alien uma coisa e Predador outra. E eu entendo, porque realmente Alien é uma proposta e Predador é outra. Mas eu acho tão foda quando os dois estão juntos, mano. Alien vs Predador, então eu acho do caralho, mano. Eu acho tão bom. Por favor, mano. Tomara. Esse take aqui. Não dá pra saber exatamente onde que esse take se passa, porque, tipo, tá um cenário bem escuro e tal, né? Não dá pra saber muito bem. Só dá pra ver que tem um monte de soldados, muitos com umas armamentos tecnológicos aqui também. Não dá pra saber se são soldados da Weyland-Yutani, mas, enfim. E eles aparecem cercando, né? O que parece ser o Predador ali no meio, né? Que ele tá ajoelhado e tal. Um monte de soldado armado, dá pra ver que são soldados diferentes, né? Eu ia falar que podiam ser androides sintéticos também, mas dá pra ver que eles são meio diferentes, assim, um do outro. Não dá pra ver se eles têm a logo da Weyland na roupa deles. Não dá pra ver, né? Então não dá pra saber se eles são da Weyland ou não. Mas aparentemente eles estão rodando o Predador ali também, né? Dá pra ver que parece que é o Predador ajoelhado ali. E eu acho que a gente pode ter uma cena foda nesse momento aqui do Predador dissecando todo mundo, velho. Imagina que foda. O Predador passando uma navalha em todo mundo aqui nessa cena. Puta que pariu, essa do caralho. Só que esse cenário não dá pra saber onde que se passa esse cenário, né? Me lembrou até um pouco o cenário inicial do Alien Romulus, onde se passa o começo do Alien Romulus, né? Onde eles estão naquela estação e tudo mais. Parece ser a estação do Alien Romulus. Será? Uma vegetação bem diferente, uma planta saindo os espinhos. Me lembra bastante Predadores, né? Predadores tinha isso, né? Lá em Predadores até a vegetação era perigosa e tal, porque a vegetação era uma vegetação alienígena viva. Dá pra ver que eles estão puxando bastante coisa em Predadores, mano. Aqui a gente vê o nosso Predador, né? Uma cena do nosso Predador protagonista fugindo de... Não sei do que ele estaria fugindo, porque tem um momento que ele se curva assim, não sei o que e tal. Parece que ele tá sendo atacado, não sei. Parece que ele tava sendo atacado, só que depois ele corre ali no meio das plantas, as plantas começam a explodir e tal, não sei o que. Não dá pra saber muito bem do que ele tá fugindo, né? Mas dá pra ver que ele tá fugindo, né? Agora do que eu não sei. Isso aqui. Olha isso, mano. Caralho, velho, olha que foda. Parece ser um Elder, um Predador Elder, né? Um Predador ancião. A gente já teve 2 Elder já por enquanto na franquia. Que foi, um foi o Greyback, que apareceu no Predador 2, e o outro foi no Alien vs Predador 1. Pareceu aquele Elder com uma cara cheia de espinho, então uma capa vermelha, Superman e tal. E aqui parece ser outro Elder, né? Porque ele tá com cabelo branco, então dá pra ver que é um predador bem mais velho, cabelo branco, uma capa também foda, um chifre na máscara, mano, muito pica, muito foda. E detalhe, ele tá usando uma espada. Predador de espada. Predador de espada. Isso é algo. Isso é algo muito foda que eu queria muito ver, cara. Predador usando espada. Mas espada flamejante ainda. Por isso que eu falo que essa porra tá muito Star Wars, tá ligado? Tá parecendo muito Star Wars, porque parece muito um sabre de luz essa porra. E ó, lembra que eu falei do bagulho da nave? A nave ali atrás dele e tal, né? A nave tava passando ali. Eu acho que aquela nave era a nave dele, né? Que passou no começo do trailer. Parece ser a nave dele mesmo. Não sei se esse Elder vai ser o vilão do filme, né? Não sei se ele vai ser o antagonista ou o vilão do filme. Ou se ele vai ter alguma conexão com o nosso predador protagonista. Ele vai ter uma importância. Ele claramente vai ter uma importância. E nesse take, cara, dá pra ver muita coisa. Tipo, os dread branco dele, velho. Dá pra ver que eles se inspiraram muito, realmente. Eles pegaram a parada do Prey, né, do Feral. Porque o Feral, ele tinha uns dreads mais fininhos e tal, mais longos, né? Diferente da maioria dos predadores, que eles têm uns dreads bem mais grossos e tal, bem mais curtos, que vai tudo tipo, aqui na altura do pescoço. O Feral, ele tinha uns dreads bem mais fininhos, e até aqui no peito, tá ligado? E ele tem essa mesma ideia, né? Um dreadzinho branco e tal, fininho, puta, demais. E nessa cena mesmo dá pra ver que tem um outro predador ali, ó. Tem outro predador sem braço. Não dá pra saber
se é o predador protagonista, né, o nosso predador protagonista, ou se é outro predador. Dá pra ver que ele tá com uma outra espada ali também, né? Ele tá com uma espada flamejante ali também, e ele tá sem um braço, ou seja, seria foda, né, se fosse o protagonista, porque, porra, ele vai perder, já estão dando um spoiler de que ele vai perder o braço, tá, no meio da luta, com o sangue dele neon, sangue fluorescente dos predadores. E fica a ideia, será que esse predador ancião ali, ele é um caçador de predadores, ou será que é só um duelo de predadores ou algo do tipo? Pode ser, né? Um plano dele finalizando. Isso aqui é interessante, porque, olha, esse take aqui mostram, né, o predador ancião finalizando o predador que tá caído ali no chão, e na hora já corta já pra uma cena de parece ser um outro predador, né, caindo num cenário que parece um abismo, não sei o que. O que dá a entender de que parece que foi o ancião que jogou o predador lá no meio. Só que aí cortaram a cena e é outra cena, é outra história, é outra parada. Dá pra ver que ele tá caindo com a espada aqui, né? Dá pra ver que ele tá caindo com um bagulho ali flamejante caindo junto também, né? É a espada, eles jogaram ele ali no meio com a espada junto. You're hunting something. E aí a personagem da Elifene falando, né? Você está caçando alguma coisa e tal. E olha aí ela aí. Olha ela aí que eu falei aí. Ela tá com a mesma roupa, né? Da cena que ela apareceu lá presa lá nos bagulhos e tal. Tá, ainda não é nesse take aqui, é no outro take, tá? Mas dá pra ver que ela tá com um negócio meio roxo jogado nela, derramado nela, né? Um líquido meio roxo. Sangue de androide não é, porque o sangue dos sintéticos são brancos, né? Sangue de predador também não é, porque o sangue deles é verde. Não sei o que seria essa porra roxa aí. Enfim. Olha isso, mano, que lindo, velho. Aqui vai ter uma briga de predadores, e que não é o predador ancião esse daqui, né? São dois predadores diferentes, um predador maior, mais bombado e tal, enfrentando o que parece ser o predador protagonista. Eu acho que aquela cena lá do predador caindo com a espada é tipo a conclusão dessa. Conclusão não, é o começo dessa cena, né? Esse predador maior jogando o protagonista no meio do abismo, jogando com a espada e tal, e vai ter um duelo de espadas aqui. E essa luta tá muito sabre de luz, cara. Tá muito luta de sabre de luz essa batalha de espadas. Eu gosto, acho legal, porque olha. Predador versus predador. Luta de predadores, né? Duelo de predadores e com espada. Batalha de predador com espada. E é nesse take aqui que dá pra ver melhor, ó. A personagem da Elifene, que eu não sei se essa é a Android ou se é outra personagem. Não sei, porque como eu falei, ela vai fazer mais de uma personagem nesse filme. Então eu não sei se essa daqui é a Android ou se é outra personagem. Mas dá pra ver ali na roupa dela, aqui ó, no ombrinho aqui, a logo da Weyland-Yutani. Ela tem envolvimento com a Weyland. Ela tem, é. E outra coisa também, né? Outra coisa que eu esqueci de comentar. Ela tá conversando com alguém, né? Ela, tipo, desde o começo do trailer, dá pra ver que ela tá conversando com alguém. Com quem que ela tá falando? Com o Predador não é, né? Ela não tá conversando com o Predador. Não vai ser com o Predador que ela vai estar falando. Não sei se ela tá conversando com a outra personagem dela, né? Tipo, com uma irmã dela e tal. Ou se ela está conversando com outro personagem que já apareceu na franquia. Voltei. Eu tive que voltar em outro dia porque eu não consegui terminar de gravar naquele dia, então eu voltei em outro dia para terminar de gravar o resto. E eu tô morrendo de sono. Eu tinha parado em com quem eu acreditava que a personagem da Ellie Fanning estava conversando. A gente viu desde o começo do trailer de que ela estava falando com alguém. Ela começa falando: "Não pensei que você tivesse sobrevivido, você está caçando algo que não pode ser morto." E aí a gente pensa, com quem que ela está conversando? Com o Predador não vai ser, porque o Predador não fala, né? Ele não fala a língua portuguesa, ele não fala a língua dos humanos, ele só imita o que as pessoas falam. Pode ser que ela esteja conversando com a outra personagem, ou, como eu falei, pode ser que ela esteja conversando com outro personagem que já apareceu na franquia. Que personagem é esse? Aqui agora vai entrar uma teoria. Aqui agora vai ser apenas teoria. Como eu falei, esse filme ele vai ter uma parada um pouco meio inspirada no Predadores, que vai ser um filme que vai se passar em outro planeta, mesma coisa do Predadores, né? O Predadores se passava em outro planeta, não é o mesmo planeta, são planetas diferentes. Porém, a gente sabe que o final de Predadores,
o protagonista, o Royce, e a Isabelle, a personagem da Alice Braga, eles sobrevivem no final. E a gente sabe, através do Predator Hunting Grounds, o jogo, de que a Isabelle conseguiu voltar para a Terra. Porém, o Royce, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Eles não falam o que aconteceu com o Royce, qual foi o destino dele, qual foi o final dele, se ele conseguiu sair do planeta. Eles não falam. Eles deixam em aberto. Não dá para saber o que aconteceu com ele. Então agora, aqui entra uma teoria. Será que ela está conversando com o Royce? Será que ela está falando com ele? Por que eu faço essa pergunta? Porque, primeiro, o Royce, né, foi parar em outro planeta. A gente sabe que a Isabelle conseguiu voltar para a Terra, porém o Royce sumiu. A gente não sabe o que aconteceu com ele. E outra coisa também é que há um tempo atrás, tá ligado? Há um tempinho, não foi vazado, mas tipo, foi divulgado que no elenco do filme a gente teria a Ellie Fanning, a gente teria o Dimitri, não sei das quantas, que é o ator que vai fazer o Predador, né? E também a gente tinha um outro nome, que eu, se eu não me engano, era o nome do Adrian Brody. É assim que se escreve? Deixa eu ver. É isso. Adrian Brody. Acho que é assim que se fala. Adrian Brody, que é o ator que fez o Royce, né? Ele fez o Royce no Predadores. E há um tempo atrás, ele apareceu lá no elenco do filme. Quando você pesquisava lá Predador Badlands, aparecia lá o elenco. A Ellie Fanning, o ator do Predador, e o Adrian Brody. Atualmente, se eu não me engano, eu acho que se você for olhar o elenco no Google, não aparece mais ele. Eles tiraram ele do coisinha do elenco. Atualmente eles tiraram o Adrian Brody do coisa do elenco, mas ele está aparecendo. Foi sem querer? Foi proposital? Foi um bait? Não sei. Já aconteceu, né, da gente ter esses baits, né, de tipo, o ator, no caso, aparece lá no elenco de um filme e quando a gente vai assistir o filme não tá. O ator não aparece lá. Isso já aconteceu. Como também já aconteceu no caso do ator aparecer no coisa do elenco do Google e quando a gente vai assistir o filme tá lá nele, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Homem-Aranha, né? Que o Andrew Garfield e o Tobey estavam no coisa do elenco, mas também já aconteceu ao contrário, como eu falei, né? Então fica essa dúvida. Será que a gente vai ter o Royce voltando no filme? Porque para ela ter dito não achei que você tivesse sobrevivido, pode ser um indício, né? Pode ser um indício de que eles acharam que o Royce tinha morrido lá no planeta, de que ele tinha, sei lá, desaparecido, e encontraram ele. Ou, de repente, foram até o planeta de caça dos predadores e encontraram ele. Isso aqui é só uma teoria, tá? Até o momento não teve nenhuma confirmação ou algum outro trailer ou uma informação de que a gente vai ter o Royce nesse filme. Isso é só uma teoria. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Eu espero que aconteça, cara. Eu gosto do Royce. O Royce é um... Ele é legal. Ele é um protagonista bem abaixo do Dutch e do Mike Harrigan, mas ele é legal também, eu gosto dele. E agora, nos momentos finais do trailer, a gente tem um leve vislumbre do Predador de corpo inteiro. E calma, eu já vou falar sobre isso. Vamos com calma. Dá pra ver que ele tá num cenário todo destruído, né? Parece que são algumas máquinas da Wayland ali atrás, tudo destroçado. E ele tá segurando a espada, como a gente pode ver. E tá aí, né? O visual dele, que é disparado a parte mais polêmica. Antes de falar do visual dele, vamos falar um pouco mais da cena em si, porque dá pra ver que ele tá enfrentando um kaiju. Acho que é um kaiju, não sei. Dá pra ver que ele tá enfrentando um puta de um bicho enorme. Isso vai ser foda pra caralho. Um predador pique God of War, tá ligado? Enfrentando uns bichos com um espadão, tá ligado? Vai ser foda. Mas agora vamos falar do visual dele agora, né? Que é disparado a parte mais controversa. Esse predador, já saiu algumas informações dele. O bom de eu ter demorado pra gravar esse vídeo é que foram saindo várias informações sobre o filme. Foram saindo várias informações atrás da outra que ficaram mais fáceis de eu poder falar. Por exemplo, já foi divulgado que o nome desse predador será Deck. Deck. D-E-K. Deck. É o nome dele, Deck. Por que da escolha desse nome? Não sei. Mas é um nome legal. Deck. O Deck, a sinopse, né, do filme, meio que a história dele, conta de que ele é um predador renegado do clã dele. Ele foi, aparentemente, ele foi desprezado pelo clã dele por conta da sua baixa estatura. E isso é complicado. Aparentemente ele vai ser um predador mais baixo, né, que por conta disso ele vai ser meio que desprezado pelo clã de predadores, porque
como vocês sabem, os predadores são uns bichos altão, tá ligado? Eles são umas criaturas altas. E o deck, aparentemente, ele vai ser um predador mais baixo, né? Um predador anão, se podemos dizer assim. Que já aconteceu já em outras histórias, tipo, não nos filmes, mas nas HQs, já aconteceu já da gente ter, tipo, predadores baixos, tá ligado? Desse ser o diferencial deles serem predadores mais baixos. A última vez que eu vi isso foi na HQ do Predador versus Pantera Negra, que inclusive eu achei uma bosta, mas enfim. Lá a gente tem, né, tipo, a gente tem dois predadores que são irmãos, né? Um é o altão, que é a altura normal, e um outro que é mais baixo, que ele inclusive é o predador principal da história, né? E o deck vai seguir nessa pegada dele ser um predador mais baixo e tal. O pessoal tava comentando muito de que o visual dele tá estranho porque ele aparenta ser um predador mais magro e mais baixo. Predador mais magro, eu gosto. Eu gosto de predador mais magro. Uma visão padrão para os predadores é um predador bombadão, tá ligado? Tipo, gigante. Por exemplo, o do Alien vs Predador, o Scar, por exemplo. Ele é meu predador favorito, sim, mas ele não é minha aparência favorita, que é um predador gigantaço, bombadão, tá ligado? Bodybuilder. E eu gosto de predadores mais magros. Eu sou fã de predadores mais magros. Jungle Hunter, por exemplo, Wolf também, que é mais magro. Eu gosto de predadores mais magros. Porém, predadores mais baixos, aí eu não gosto. Uma coisa é ser magro e alto, outra coisa agora é ser magro e baixo, aí é foda. Eu gostei um pouco da pegada visual dele, porque tá lembrando até um pouco meio viking, né, o visual do deck. A armadura tá bem simples, né, eu concordo, a armadura tá bem simples. Eu não achei ruim a armadura, mas tá muito simples ela, tá ligado? Mais simples do que a do Jungle Hunter, que já era super simples. Agora vamos falar da parte que mais gera controvérsias, que é o rosto do deck. Ah não, calma, eu esqueci de falar mais um pouco da sinopse, né? Ele vai ser um predador baixo, que vai ser renegado pelo clã dele e tal. E ele vai pra esse outro planeta, o Kalisk, pra, tipo, fazer a sua grande caçada. Pra ele se tornar um predador honrado. E, na sinopse, diz que ele meio que faz isso pra, se não me engano, orgulhar o pai. Se não me engano é dito isso, né? De que ele é mandado pra esse planeta para não só conquistar a honra dele entre o clã, e também para orgulhar o seu pai. Casos familiares de Predador, porra, primeira vez eu acho que a gente vai ver isso nos filmes, né? E aí eu pergunto, será que o pai do deck era aquele Elder Predator que a gente viu anteriormente no trailer, aqui ó, com o cabelo branco? Lembra que eu falei, né? Pode ser que ele seja ou o antagonista ou o vilão do filme, ou que ele tenha alguma conexão com o deck. De repente ele é o pai do deck, de repente, né? Pode ser. Mas a questão, enfim, é que a gente vai realmente acompanhar o caralho. A gente vai acompanhar o vislumbre, né, a visão do deck querendo se mostrar um predador digno, né? Não é só porque ele é um predador anão que ele não pode ser foda. Agora sim vamos falar do rosto dele. O rosto dele, pra mim, cara, olha, não vou nem entrar no assunto de CGI, tá? Eu vou falar do CGI depois. Depois eu falo da questão do CGI. Mas o rosto dele em si, muita gente não gostou muito do rosto dele por alguns motivos. Tipo, tá, realmente, tá estranho o rosto, de fato, né? De fato, o rosto dele não é muito o padrão que a gente tá acostumado com os predadores. Mas isso eu acho que realmente é questão de costume. Porque foi a mesma coisa com o Feral. Quando o Feral apareceu pela primeira vez, foi a mesma coisa, a questão de costume, né? A gente não tá acostumado a ver um rosto diferente de predador e um rosto diferente. Porque o rosto do Feral ele era totalmente diferente do que a gente estava acostumado com um predador. Um rosto muito mais animalesco, digamos assim. Esse aqui tá um rosto diferente, tá seguindo ainda o mesmo padrão, né? Porque o Feral também tinha uma mandíbula enorme. O Feral tinha uma puta de uma boca gigante. Esse aqui já tá tá mais padrão de boca. A única coisa só que realmente estranhou muito foi o cabelo, cara. Tipo, eu acho que também foi proposital o cabelo assim pra dar uma pegada mais de viking, que é aquele side cut, né? Aquele tipo eles prenderem o cabelo assim e raspar tudo aqui do lado, tá? Deixar raspado e deixar o cabelo preso aqui no meio. Por isso que eu acho que ele tá com uma pegada meio viking no deck. Cabelo preso, amarrado e careca, raspado aqui dos lados. Pois é a primeira vez que a gente tem um predador com um cabelo aqui em cima. Normalmente é o contrário, né? O cabelo dos predadores. Normalmente eles têm os dread aqui do lado, né? Que vai, tipo, faz uma coroinha e aqui em cima fica sem. Esse aqui, no caso, ele é calvo dos lados. Ainda falando um pouco mais sobre o rosto do deck, tipo, falando sobre o CGI em si, né? Não vai ser a primeira vez que a gente vai ver um predador com o rosto de CGI. O primeiro que a gente teve feito inteiramente CGI foi o predador aprimorado lá de 2018, aquela bosta daquele predador merda. E aí no Prey, a gente teve o Feral, que ele não era CGI, mas o rosto dele era CGI. O rosto dele era
Era computação, o rosto dele. E aqui, aparentemente, eles vão fazer a mesma coisa, não? O corpo inteiro dele é efeito prático mesmo, mas o rosto vai ser CG. E eu vi qual que foi a justificativa para eles escolherem usar CGI no rosto do Deck. Por isso que eu falo, foi bom eu ter atrasado a gravação desse vídeo, porque foram saindo informações, mais alguns detalhes da produção do filme, que agora eu posso complementar aqui no vídeo. A escolha do rosto do Deck ser CGI tem um motivo para ser CGI o rosto dele. Tem um motivo, que é o seguinte. A gente já sabe que o Deck vai ser o protagonista do filme, de que ele vai ser, né, o predador protagonista do filme e tal. E como que a gente faz para se importar com o protagonista? Porque a gente vai acompanhar a história dele. Se a gente vai acompanhar a história dele, a gente tem que se conectar com ele, a gente tem que se conectar com o protagonista. Como que a gente se conecta com o protagonista? Bom, isso aí tem várias formas, tá ligado? Tem várias formas da gente se conectar com o personagem do filme. A gente sabe as motivações dele, a gente saber o que ele tá sentindo, saber quais são as emoções dele, saber o que ele quer dizer pra gente. Tem várias formas. Porém, como que você faz isso em um personagem que não fala? O Predador não fala. Então, qual que vai ser o artifício que você vai usar para entregar as emoções, as expressões, as vontades, enfim. O que você usa num personagem que não fala? Duas coisas você pode usar. Atuação corporal, né, que normalmente isso aí é muito utilizado em filmes de heróis. Quer dizer, nos filmes de heróis de antigamente, né? Porque hoje em dia filme de herói é só herói sem máscara. E dois, também um ponto muito importante, que é expressão facial. Que são, no caso, as expressões do rosto. As expressões do rosto podem dizer tudo o que ele tá sentindo, tá ligado? Então por isso que o rosto do Deck vai ser CGI. Pra justamente passar as emoções através das expressões do rosto dele. Eu acho que inclusive é por isso que muita gente falou de que o Deck é um predador humanizado. Coisa que eu nunca entendi. Eu nunca entendi o porquê que tanto estavam falando de que o Deck é um predador com harmonização, que é um predador humano, um predador humanizado, enfim. Desde quando lançou o trailer, o pessoal tá falando isso, de que é um predador humanizado e tal. E eu nunca entendi. Eu nunca entendi o porquê disso, tá ligado? Talvez seja por conta do rosto, não sei, mas eu também não consigo ver nada de humano no rosto desse bicho. Mas como eu falei, o rosto dele CGI é pra justamente entregar as expressões faciais do rosto dele. Dava pra fazer isso com um efeito prático? Dava. Tanto é que já fizeram já com o Scar. O rosto do Scar era efeito prático. E ele era o único predador que tinha emoção, que tinha expressões faciais, né? Porque os predadores, no geral, eles têm sempre a mesma feição, tá ligado? A testa, assim, franzida, tá ligado? O rosto puto, a bocona de inseto, então era tudo a mesma coisa, o rosto. Quer dizer, as expressões do rosto eram tudo igual, né? O rosto sempre foi diferente, mas as expressões eram tudo igual. O Scar foi o único que teve expressões, tá ligado? Você conseguia perceber quando ele tava puto, quando ele tava calmo, até quando ele tava assustado, né? Quando a rainha emerge lá do túnel, ele olha, tipo, assustado, tá ligado? Ele olha, tipo, incrédulo que ela sobreviveu. E você consegue ver na cara dele que ele ficou em choque. O Scar foi o primeiro que teve isso e ele era efeito prático. Então, por isso que eu digo, dava pra fazer isso com efeito prático? Dava. Dava pra fazer com uma máscara animatrônica? Dava. Só que é aí que vem um contra-argumento pra isso. Aí que vem um ponto, tá ligado? No Scar, foi em um momento do filme. Foi em uma parte do filme, tá ligado? Foi no finalzinho do filme que a gente viu o rosto dele e tal. Só que aqui vai ser o filme todo. Porque ele é o protagonista. Então, nesse caso, a gente vai ver o rosto dele o filme inteiro. Nesse caso, vai ser o filme todo que a gente vai ver o rosto dele. Então, pode ser, com uma máscara animatrônica, com um efeito prático, pode ser que ficaria um pouco meio limitado de expressões faciais. O pessoal tem muito essa visão, tá ligado? Tipo, de que efeito prático sempre é melhor, sempre vai ser melhor que não sei o que. Na maioria das vezes é. Na maioria das vezes, realmente, efeito prático sempre vai ser melhor que CGI. Na maioria das vezes. Não sempre. Às vezes, CGI vai ser melhor mesmo, tá ligado? Às vezes, CGI se sobressai de efeito prático. Não é sempre que o efeito prático vai ser melhor. Então, para esse caso específico, eu acho que realmente CGI possa ser a melhor solução de você entregar mais as expressões faciais do Deck ao longo do filme inteiro. Agora eu vou falar uma outra parada, uma outra questão que tá me gerando muita dúvida, tá ligado? Eu já vi um pessoal comentando sobre, eu ainda não sei o que pensar direito, que é o seguinte: o Deck é um Yautja, que é o nome, né, da raça dos predadores. O Deck é um Yautja
macho ou fêmea. Ainda não saiu, que eu saiba, né? Ainda não saiu uma confirmação oficial do estúdio de que o deck é macho ou de que ele é fêmea, mas também nada no trailer indicou se ele é um ou se ele é outro. Alguns acreditam que ele seja macho, outros acreditam que ele seja fêmea. E por que disso? Por conta de algumas mudanças, né? Algumas mudanças na característica dele. Como, por exemplo, o cabelo amarrado, né? Pra assimilar, tipo, cabelo de mulher amarrado, sei lá. O fato dele ser mais baixo, ou talvez até o corpo dele, não sei. Mas, cara, na moral, esse bicho, olha o corpo desse filho da puta. Olha o corpo dessa desgraça. Esse bicho claramente tem corpo de homem, tá ligado? Ele claramente tem um puta corpo de macho. Só que aí que entra uma outra questão. É o seguinte, realmente, olhando pro deck assim, de cara, você pensa que é um predador macho, né? Porque o corpo dele é um corpo masculino e tal, né? Um corpo que, apesar dele ser mais magro, você percebe que ele é mais bombadinho. Então você percebe claramente que é um corpo de homem. Só que aí tem uma questão. Nas HQs, as predadoras já apareceram e algumas aparecem com corpo de macho. O primeiro exemplo foi a Big Mama, que é uma predadora que apareceu só nas HQs. Inclusive, as Yelchas fêmeas só aparecem nas HQs ou nos jogos, tá ligado? Até hoje a gente não teve nenhum filme com as fêmeas aparecendo. E, se não me engano, eu acho que a Big Mama foi a primeira predadora que apareceu em alguma mídia. E ela tem corpo de homem, a Big Mama. Ela é uma predadora fêmea, sim, porém ela tem corpo de homem. Ela tem corpo de macho. E isso eu não acho legal. Eu não acho legal isso. Predadora fêmea ter corpo de homem. Eu não acho legal isso. Qual que é o sentido, tá ligado? Qual que é a graça de você ter uma predadora, uma fêmea, com corpo de homem? Então alguns podem até dizer que, mas as fêmeas elas têm corpo de homem. Não todas. Não são todas. A Big Mama é um exemplo. A Big Mama sim tem corpo de homem. Porém, já apareceram outras predadoras em outras HQs que tem corpo de mulher. Tinha uma que, eu não vou lembrar qual era o nome agora, cara, eu teria que pesquisar agora, mas eu não lembro o nome dela, velho. Mas tem uma HQ também que a gente acompanha uma predadora, que ela se alia com um outro grupo de caçadores ali, acho que era um outro grupo de caçadores humanos ou algo do tipo. Ela é uma predadora, ela é fêmea e ela tem corpo de mulher. Eu não vou lembrar qual é o nome dela, vou estar mostrando aqui o nome dela depois na edição. Mas lá ela é uma predadora e ela tem corpo de mulher. E também, né, claro, o Predator Hunting Grounds, o jogo. Jogo esse que, inclusive, como eu já disse, ele é canônico na história dos filmes. E lá a gente tem as predadoras. A gente tem as Yelchas fêmeas e elas têm corpo de mulher. A cintura maior, seios e tal. Então é muito 880 isso, tá ligado? Tipo, predadora fêmea ou tem corpo de homem ou tem o corpo de mulher. E isso que fez muita gente se questionar se o Dex seria macho ou fêmea. Eu, particularmente, ainda acho que ele seja macho. E também, particularmente, eu prefiro que ele seja macho. Por que eu prefiro que ele seja homem? Eu quero muito uma predadora nos filmes. Porque a gente não teve predadora em nenhum filme até o momento. Eu acho que o filme que deveria ter feito isso seria o Prey. O Prey acho que seria o filme ideal, tá ligado? Para introduzir uma predadora. Por conta de ser o primeiro filme da franquia Predador, a gente teria uma protagonista mulher. Então eu acho que o Prey, ele pecou muito em não colocar uma predadora no filme. Então eu quero muito que a gente tenha uma Yautja fêmea aparecendo nos filmes. Eu quero uma predadora nos filmes. O deck poderia ser sim uma predadora. Eu quero isso. Eu quero que a gente tenha uma predadora fêmea. Porém, eu não quero uma predadora fêmea com corpo de homem. Porque pra mim isso não faz sentido. Qual que é a graça de você introduzir que existem fêmeas no universo predador, de que a gente tem uma predadora fêmea, mas ela é igual a um homem? Não faz sentido, tá ligado? Tipo, não tem graça, tá ligado? Não tem graça isso. Ter uma predadora e ela ser igual ao homem, ser igual ao macho. Se você for introduzir uma predadora que é igual aos machos, então não tem lógica isso, tá ligado? Não tem sentido nenhum. Introduzir um novo conceito de uma predadora fêmea e ela ser igual aos machos. E como o deck já apareceu já com um corpo de homem, então eu quero que ele seja macho, né? Não quero que ele seja uma fêmea com corpo de macho, eu quero que ele seja um macho, um predador homem. Se ele vai ser ou não, não sabemos. Até o momento não saiu nenhuma confirmação se o deck vai ser macho ou fêmea. Eu espero que ele seja macho, pelos motivos que eu já falei, mas a gente ainda pode ter uma predadora aparecendo nesse filme. Como esse filme ele vai expandir mais na mitologia dos predadores, pode ser que a gente ainda tenha uma predadora aparecendo nesse filme. Acho que vai ser o deck? Não acho.
mas pode ser que ainda apareça. E por último, uma última coisa que eu queria comentar sobre o deck, que é o seguinte. Lembra aquela parada que eu falei de que muita gente tava falando de que humanizaram o Predador, de que é um Predador mais humanizado, esse cara é 4? E como eu falei, eu não entendi por que tanta gente tava falando isso, de que é um Predador humanizado. Eu não tinha entendido por causa disso. Porém, eu fui analisar mais um pouco, né? Eu fui olhando mais algumas opiniões na internet, olhando um pouco o próprio trailer e tal. E eu acho que eu cheguei numa possível conclusão para isso, que é o seguinte. A gente vê, né, o deck, ele enfrentando por dificuldades ao longo do trailer, tá ligado? Aquela cena que ele tá fugindo lá no meio das plantas roxas, as plantas começam a explodir, ele sai correndo e tudo mais. A gente acompanha um predador muito mais fragilizado, digamos assim. Ele não é um predador fodão, parrudo que a gente está acostumado a ver. Então a gente vai ver ele enfrentando algumas dificuldades, como por exemplo, né, tipo, ele não é tão forte quanto os que a gente já está acostumado, ele é um predador mais fragilizado, e muita gente pode ter visto isso como algo de querem humanizar o predador, tá ligado? O predador parece aparentar ser mais fraco, aparentar ser mais bucha, não sei. Só que aí que vem um contraponto que eu não vi ninguém falando até o momento. Eu não vi ninguém falando disso até o momento. Talvez eu seja o primeiro a falar isso, não sei, mas enfim. Um contraponto que eu tenho pra falar sobre essas pessoas de que estão reclamando de que o predador vai ser, sei lá, mais humanizado, mais fragilizado, não sei o que. Lembrem-se de que o deck vai ser o protagonista. Ele é o protagonista do filme dessa vez. No que isso muda? Tá ligado? No que isso afeta na questão do predador ser mais fragilizado ou algo do tipo. Isso já é uma questão de filme mesmo, já é uma questão de cinema, que é o famoso caminho do protagonista. Qual que é a graça da gente ver o protagonista já começar o filme sendo fodão? Qual que é a graça da gente já começar a história com o protagonista sendo o mais pica de todos, fortão, não tem medo de nada, o mais poderoso que não sei o que? Qual que é a graça? Não tem. O caminho do protagonista é justamente ele começar na lama e terminar no seu auge. Terminar o filme se sentindo o pirocudo, tá ligado? Esse que é o caminho do protagonista, que a gente vê tanto em filmes de herói, quanto em filmes de ação, quanto... Enfim, a gente vê isso em vários filmes, tá ligado? Meio que é o conceito básico do caminho do herói. E como o Deck vai ser o protagonista, a gente, obviamente, vai começar com um predador mais fraco, mais jovem, mais inexperiente, mais não sei o que isso, mais não sei o que aquilo, para ele começar fragilizado, começar enfrentando dificuldades, começar mais fraco, para aí sim, quando terminar o filme, ele chegar no seu auge. Para quando terminar o filme, a gente olhar pro deck e falar, meu irmão, esse cara é o predador. Esse cara é o pirocudo da mesa, tá ligado? É mais ou menos isso o caminho do protagonista. Então eu acredito que vai ser algo mais ou menos nessa pegada. Da gente tá vendo o predador mais fragilizado, digamos assim, enfrentando dificuldades no planeta, para justamente seguir o caminho do protagonista. Isso aí já é um recurso técnico já do filme. Então, é mais isso. É mais sobre isso mesmo, o ponto da humanização do predador. Não acho que seja um predador humanizado. O pessoal tava muito falando da harmonização facial dele, de que é um predador com um rosto humano. Gente, da onde vocês estão vendo rosto humano nessa porra? No geral é isso, cara. Tipo, a única coisa que realmente me preocupa um pouco é o visual do deck. O visual do deck, não vou mentir, poderia ser melhor. A única coisa que eu acho que eu mudaria no visual dele é acrescentar uns cabelinhos caindo aqui do lado, tá ligado? Ele poderia ter o cabelo amarrado aqui, mas pelo menos uns dreadzinhos aqui do lado, tá ligado? Caindo aqui no peito. Pra não ficar tão estranha essa cabeça careca aqui do lado e o cabelo só em cima. Acredito que quando a gente for assistir o filme a gente já vai se acostumar com a aparência dele. A mesma coisa com o Feral. Muita gente estranhou o visual do Feral no começo e depois já se acostumaram. Acredito que no final do filme a gente já vai se acostumar com a aparência do deck. E eu quero acompanhar o deck, cara. O deck, por enquanto, pra mim, tá sendo um predador interessante. Não sabemos ainda muita coisa sobre ele, não sabemos se é ele ou ela, não sabemos qual que vai ser o desfecho, não sabemos nem se ele vai sobreviver ao final do filme. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que o filme acabe com ele morto também, né? Mas eu tô gostando do que eu tô vendo. Até o momento eu tô gostando do que eu tô vendo. E esse bel foi maneiro, hein? Esse grito foi bonitão. Tá vendo aquela parada que eu falo das expressões faciais dele? Olha, presta bem atenção no olho dele. Você percebe que ele tá dando um grito puto, tá ligado? Um grito de raiva. Cerrando os olhos, tá ligado? Ele grita com raiva. Você vê pelos olhos dele que ele tá berrando com raiva.
E pra finalizar, né, a última cena do trailer, que é o Deck aparentemente enfrentando umas... tipo umas cobrinhas feitas de raiz, tá ligado? Umas cobras feitas de raiz de árvore. Ele fazendo o Fatiopassô nas cobras. Legal, maneiro. E ele tá com a espada, né? Aquela espada flamejante que o Elder tava segurando e tal. Vai ter um significado essa espada. Não vai ser só uma arma aleatória dele, vai ter um significado essa espada. Então é isso. Essa foi a análise, esse foi o vídeo. Passei a maior parte do tempo do vídeo falando por que Predador é tão significante pra mim, por que eu gosto tanto de Predador. E é isso. Até a gravação desse vídeo a gente não tem nenhum outro trailer, a gente só tem esse daqui mesmo. O filme vai estrear aqui no Brasil dia 6, se não me engano, dia 6 de novembro. Né? Ou seja, vai demorar um pouco ainda. Dia 6 de novembro a gente vai ter o lançamento do filme e vai ser no cinema. Né? Eu tinha ficado muito chateado que Prey não tinha saído pro cinema, foi só pro streaming, mas esse aqui vai ir pro cinema. E eu vou assistir. Eu vou assistir. Mesmo se for ruim, mesmo se for decepcionante, não importa, cara. Não importa. É Predador, mano. É Predador. Eu vou assistir no cinema. Eu vou assistir no primeiro dia. Foda-se. Eu amo isso. É Predador. Então eu vou assistir no primeiro dia no cinema. Então é isso, gente. Falei um pouco aqui da minha paixão por esse Boca de Xereca. Fiz a análise do trailer. Provavelmente a gente vai ter mais um outro trailer mais pra metade do ano, né? Porque esse aqui foi o teaser, no caso. A gente provavelmente vai ter o trailer mesmo, sei lá, lá na metade do ano ou algo do tipo. E agora que eu falei do Badlands, talvez eu faça a mesma coisa, né? Uma análise sobre o Killer of Killers, que é a animação que vai sair, né? O Badlands vai sair pro cinema, só que o Killer of Killers vai sair pro streaming. Ele não vai pro cinema, ele vai direto pro streaming e tal. Talvez eu faça um vídeo sobre o Killer of Killers. Não sei ainda se vai ser filme ou se vai ser série. Eu acho que vai ser um filme, se não me engano. Mas se for uma série, acho que vai ser mais legal ainda. Talvez eu espere sair um outro trailer, né? Talvez eu espere sair um novo trailer do Killer of Killers. Se bem que a gente já tá um pouco próximo do lançamento da animação. Então não sei se a gente vai ter um outro trailer. Mas se tiver, eu trago aqui. Eu pretendo sempre trazer um vídeo falando sobre o Killer of Killers. Então vamos ver, né? Pode ser que tenha um novo trailer. E aí eu volte aqui pra analisar, ou talvez até fazer um react do novo trailer, porque o primeiro trailer do Killer of Killers eu já vi. Se sair um novo trailer, eu posso fazer um react, ou então uma análise mesmo do trailer. Então é isso, gente. Predador, esse ano, 2 filmes de Predador, quer dizer, um filme, talvez uma série, né? Não sei ainda se Killer of Killers vai ser filme ou série, mas enfim. 2 produções de Predador em um ano. Eu, como fã de Predador, tô feliz, mas também tô preocupado. Tô feliz com esse lançamento, mas também tô preocupado, porque, enfim, né? Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Eu quero que dê bom, porque eu amo Predador. E é isso. Eu só quero que seja bom. Eu só quero que seja bom. Eu só quero que seja bom, cara. Eu só quero que seja bom.